Hoje iremos falar um pouco sobre alguns assuntos mais profundos. Isso é somente para os filhos maduros. Somente esses entenderão a profundidade que o Pai deseja nos revelar. Mas se você chegou até aqui, é porque você está se tornando um filho maduro. O seu coração está sedento e desejoso por descobrir os mistérios do reino de Deus. Há muito mais para descobrirmos e conhecermos sobre as regiões celestiais. E para isso nós precisamos estar abertos ao Pai e confiar que Ele nos guiará. Então, primeiro falarei um pouco sobre Enoque. Como diz em Gênesis capítulo 5, Enoque andou com Deus. Ele foi o primeiro homem na face da terra a andar com Deus de uma maneira tão íntima e profunda que Deus o tomou para si. Deus o levou para viver nas regiões celestiais. Então Enoque foi em vida, com seu corpo físico, ele foi levado aos céus. E chegando lá, nas dimensões mais elevadas, nas moradas do Pai, Enoque recebeu um novo corpo. Assim como Jesus, que quando subiu aos céus, teve o seu corpo glorificado, transfigurado. Todo aquele que ascende em corpo físico aos céus também recebe um novo corpo de glória. E assim aconteceu com Enoque. E Enoque era tão amado pelo Pai que ele recebeu uma grande autoridade na linhagem dos arcanjos. Os arcanjos são seres angelicais que carregam um grande poder, porque eles habitam na mesma dimensão que o Pai está. O Pai confiou nos seus arcanjos e entregou para eles muito poder. E então Enoque se tornou o arcanjo Metatron. Um arcanjo muito poderoso sobre todos os outros arcanjos. E ele governa ao lado do Pai. Nenhum outro anjo conseguiu chegar tão alto como o arcanjo Metatron. Mas Enoque não deixou de ser Enoque. Quando nós estamos nas regiões celestiais, nós não temos um só corpo, mas nós temos muitas partes de nós que estão em cada dimensão. É um pouco difícil de se compreender. Na prática, conseguimos compreender melhor. Mas basicamente, Enoque ele pode se manifestar em uma dimensão apenas como Enoque, e nessa dimensão mais elevada, ele se apresenta como arcanjo Metatron. O livro de Enoque é um livro apócrifo, onde conta ali um pouco dessa jornada de Enoque, onde ele mesmo conta. E são divididos em 3 livros.
E no livro 3, ele fala um pouco mais sobre a sua forma como Metatron. E está relacionada a muita sabedoria, conhecimentos profundos que o Pai o revelou. Quando Enoque foi levado aos céus, a primeira coisa que o Pai fez foi mostrar a ele todo o universo, os planetas que compõem o sistema solar, as estrelas, até o princípio de todas as coisas, o momento da criação de tudo. Enoque descobriu muitos mistérios acerca do Sol, da Lua, das estrelas, e tudo isso ele relata no seu livro. É um livro complexo, um pouco difícil de se compreender, mas quando estamos na direção do Espírito, o Espírito Santo traz a revelação e a compreensão. E agora nós vamos ver um estudo do Mike Parsons sobre o Merkaba, que também está relacionado ao Metatron, a Enoque. É um conhecimento que Enoque também recebeu e nós também podemos receber na direção do Espírito. Nós estamos vivendo tempos de aceleração na Terra. Então, chegou a hora de estarmos preparados para conhecer mais sobre quem nós realmente somos em espírito, sobre tudo que nos cerca. E o nosso Merkaba faz parte de nós, da nossa essência, de quem nós somos. A seguir eu irei ler o estudo do Mike. Nós temos o Espírito Santo da verdade em nós e conosco como nosso guia. Nós temos também a Jesus, o caminho, a verdade e a vida em nós e conosco para nos discipular. Nós temos o amor do Pai em nós e conosco para nos conduzir para dentro da filiação, para nos tornarmos filhos maduros. O amor ágape, o amor incondicional, deve ser aquilo que nós usaremos para provar e testar tudo aquilo que vem até nós, principalmente o conhecimento. Testaremos no amor. Estamos vivendo o tempo da restauração de todas as coisas, e isso inclui a restauração pessoal da nossa essência, de quem nós somos. Está relacionado à expansão da nossa consciência, e nós, como filhos, devemos escolher irradiar a frequência do céu na Terra. Devemos escolher criar uma nova realidade sobre a restauração. A essência da nossa natureza como humanos é um ser imortal. O homem, no princípio, foi criado para ser imortal, mas o pecado trouxe a mortalidade. E Jesus veio para mudar isso, para resetar os códigos genéticos do pecado e arrancar a morte para sempre do nosso DNA. E então nós nos tornarmos seres imortais. O Merkaba é a carruagem que nos dá acesso para entrar nos portais celestiais. Dentro dele estão conectados
as portas do nosso espírito, do nosso corpo e da nossa alma. E há também portais que conectam com os portais do céu e da terra. É através do Merkaba que nós podemos acessar cada um desses portais. Em cada dimensão, em cada portal de cada dimensão, existe uma graça ilimitada do Pai disponível para nós. Essa graça ilimitada é uma energia que nos fortalece, que ativa o nosso ser. E nós precisamos nos encher dessa energia. E o Merkaba é o nosso acesso para essa graça ilimitada. E para que possamos entender o que é o Merkaba, também precisamos entender o que é a sagrada geometria, o que é o cubo de Metatron, o que é a árvore da vida e como nós podemos ativar e desfrutar de cada um desses na prática, pois todos estão interligados, conectados. A palavra Merkaba não é uma única palavra. Vamos entender o significado dessas três palavras, Mer, Ka e Ba. Mer significa uma luz que gira em torno de si mesmo. Ka significa espírito, está se referindo ao espírito humano. Ba significa o corpo físico. Então, Merkaba significa o espírito e o corpo rodeado por centros, por campos de energia de luz, como rodas dentro de rodas, girando como espirais de energia, os quais transportam o corpo e o espírito de uma dimensão para outra. Ele também pode ser chamado de carruagem da ascensão. Então, no Merkaba, há rodas, como conhecemos como rodas do espírito. No hebraico, a palavra Merkaba é usada 44 vezes na Bíblia, que é traduzida como carruagem. Essa palavra, ela também pode ser usada falando do corpo físico e da carruagem espiritual. Em Ezequiel, no versículo 1, do 4 ao 26, se refere ao trono de Deus. Ele descreve a carruagem, o Merkaba. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um dos seres viventes, com seus 4 rostos. Essa era a aparência e a estrutura das rodas. Reluziam como o crisólito. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar dentro de uma da roda, de uma da outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam. Os aros das rodas eram altos e amedrontadores e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam,
porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Então, nessa passagem de Ezequiel, nós podemos ver claramente o Merkaba se movendo, o espírito se movendo junto com as rodas da carruagem. E há também uma conexão entre a nossa natureza humana com as quatro faces de Deus, as criaturas vivas. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 18, diz: o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho da carruagem, isso é, dos querubins de ouro, com as asas estendidas, abrigam a arca da aliança do Senhor. Esse versículo fala de algumas instruções para a construção do templo. E nós podemos ver a conexão que há entre a carruagem, o querubim e a arca. A palavra Merkaba também significa um veículo. Alguns livros traduzem como um veículo de luz, outros como uma carruagem, que também é algo similar, uma carruagem de fogo. O Merkaba está conectado ao campo de energia do ser humano. Todos nós possuímos um campo de energia. O Merkaba está conectado ao nosso código genético, do nosso DNA. Ele está conectado ao nosso corpo físico e também ao nosso corpo espiritual. Ele está conectado à cura, à plenitude e aos cristais ou minerais. O nosso corpo físico possui alguns minerais específicos, como zinco, magnésio, cromo, selênio e alguns outros elementos que fazem bem para o nosso corpo. Porém, muitos têm uma dosagem muito baixa desses minerais, que estão conectados ao Merkaba. O Merkaba também está conectado ao descanso. É através dele que nós recebemos as frequências do amor, da alegria, da paz, para vivermos em equilíbrio, para vivermos sendo amados, vivermos amando e sendo amor, liberando essa energia do amor. Todas essas frequências passam pelos portais do nosso Merkaba. A energia da graça ilimitada está conectada ao equilíbrio entre o corpo, alma e espírito. A estrutura do Merkaba consiste em algumas camadas de energia quantum. Conforme vai sendo ativado, ele vai se tornando mais largo e maior, e com maior velocidade. No começo, ele pode ser apenas pode ter uma pequena forma de um tetaedro. E depois, conforme vai sendo ativado, ele vai se tornando outra forma e maior. O Merkaba, ele interage com o campo de energia unificado com o quinto elemento do espírito, que é o éter, que existe ao redor do corpo e em todo o espaço. O ar que nós respiramos está
preenchido com éter. Então, por isso é importante nós praticarmos a respiração. Quanto mais nós inspiramos o ar, nós estamos também ativando o nosso Merkaba, preenchendo ele com essa energia desse quinto elemento. O Merkaba é usado também como uma proteção. Quando ele está ativado, nós estamos seguros, porque ele forma um campo de energia ao redor da pessoa e que a protege. Essa é uma proteção de entidades, até mesmo de assaltos físicos, de ataques físicos e qualquer outra coisa que possa fazer mal ao ser humano e ao seu espírito. O Merkaba nos faz viajar entre as dimensões com segurança. Ele transporta o nosso corpo, nossa alma ou espírito de um lugar para o outro, até mesmo através da translocação do corpo físico. Então, através do Merkaba, isso pode acontecer de uma forma segura. O Merkaba também, ele traz a regeneração e cura do nosso corpo físico e da nossa alma. Ele traz uma energia que nos ajuda a receber a cura. Ele eleva a nossa frequência. E como falado no início, o Merkaba está conectado à imortalidade. A cura e transformação que ele traz para o nosso corpo físico se torna algo tão poderoso que acaba unificando o quanto de energia do campo e promovendo uma energia abundante, uma vida abundante. E tudo isso acontece através das frequências do amor, da alegria e da paz, que nos leva ao descanso, que nos leva a acessar essa vida ilimitada de Deus em nós, dentro de nós. O Merkaba também nos conecta com toda a criação, com o Pai, com tudo que há, com os anjos. Acontece essa unificação com todas as coisas. O Merkaba também pode ser usado como um veículo de comunicação. Independente da distância ou da dimensão, podemos nos comunicar de maneira rápida. O Merkaba também traz uma sensibilidade maior. Quanto mais você vai sendo ativado, você se torna uma pessoa muito sensível e começa a perceber muitas sensações do corpo físico e do espiritual. Você vai sendo sintonizado em frequências mais elevadas. As pessoas que têm o seu Merkaba ativado são pessoas que transbordam de muita alegria. São pessoas felizes por conta dessa grande energia que flui através do Merkaba. Essas pessoas vivem com atitudes de gratidão. São pessoas generosas e que expressam uma vida
positiva que ajuda os outros e ajuda toda a criação, emanando essa alegria. O Merkaba também ativa novas habilidades, as habilidades espirituais, como a telepatia, telecinese, precognição, criação, criatividade e outras habilidades. Essas habilidades somente são desenvolvidas quando se atinge uma maturidade, quando você se torna um filho maduro e responsável pelas suas ações, porque essas habilidades são muito poderosas. Então, somente um filho maduro consegue atingir esse ponto de ativação. É através do Merkaba que nós nos tornamos uma porta do céu na terra para manifestar as realidades celestiais na terra, assim como o Pai deseja. Por isso é muito importante termos consciência do que é o Merkaba e de ativarmos cada vez mais para que esses portais sejam abertos, limpos, purificados e comecem a emanar tudo que vem do Pai, emanar a manifestação do céu na terra. Dentro do Merkaba há múltiplos níveis de revelação e aplicação. Sempre há um entendimento muito mais profundo, mas tudo vai depender do seu nível de maturidade em Deus. Quanto mais você vai crescendo como um filho maduro, vai se abrindo novas revelações e entendimento, tanto no entendimento como na prática, sobre como você usar o Merkaba e ativá-lo de maneiras mais profundas. O primeiro nível de entendimento é o nível da carruagem descrita em Ezequiel, que se move dimensionalmente para o trono celestial. O Pai tem me alertado sobre o cuidado que devemos ter quanto mais somos ativados nas frequências mais elevadas. Cuidado com as nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca. Ele fala: filho, guarde o seu coração. Como em Mateus 12:34 diz, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então devemos tomar muito cuidado. Quanto mais vamos sendo ativados, maior deve ser o cuidado com o que pensamos e o que falamos, porque estamos nos conectando com uma energia criativa. Então as nossas palavras estão carregadas pelo poder criativo. Aquilo que falamos e pensamos é criado. Em Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então devemos permanecer com o nosso coração puro, para que da nossa boca saiam palavras de vida e não palavras de morte.